Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, né? Eu quero agradecer primeiramente a todos que estão aqui assistindo. Qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar lá no WhatsApp, no meu privado ou no grupo, ou colocar nas outras fontes, como a plataforma do Google Classroom, a plataforma do YouTube, alguns questionamentos que eu estou lá para tirar dúvida, tá certo, pessoal? Então eu conto com essa participação de vocês, certo? E outra, façam comentários, porque os comentários é que vão validar a nota de vocês, né? A presença de vocês. Como também, se vocês puderem, tirarem foto, colocar lá no Instagram da Cred12, ou se não da nossa própria escola fazendo atividades, eu agradeço a vocês, tá certo? Mas vamos agora voltar nossa aula, né? Porque é o ponto principal para a gente não perder tempo. Então vamos começar a nossa aula. E hoje, pessoal, a gente vai tratar da seguinte questão. Nós vamos continuar aquele assunto. Na última aula a gente estava falando sobre ligação gênica. Falamos do crossing over, que é aquela mutação genética das moscas que vocês viram, junto com a chamada linkagem, né? Que eu até brinquei, chamei o filho de seu tiquinho, que era um tiquinho daqui, que ia formando um novo ser híbrido, né? Hoje a gente vai falar da diferença entre linkagem e ligação gênica para, no caso aí, a interação gênica, certo? Tá certo? Então, a interação gênica, vocês podem pegar o livro de vocês, ele se encontra no capítulo 10, entre as páginas 129 até a página 139 do livro de vocês, tá certo? Então vamos começar. Então, primeiramente, pessoal, para a gente ver o que é a interação gênica. Nós temos, por exemplo, um gene. Aí ele diz assim, o que é interação gênica? Quando dois ou mais pares de gene são responsáveis por uma característica apenas, como a cor de uma espécie de uma flor, né? Por exemplo, nós temos o gene A e temos o gene B. O gene A, ele dá o pigmento branco. O gene B, ele dá o pigmento vermelho. Mas quando está na segunda lei de Mendel, esses genes em interação, ele pode surgir no meio dos dois uma planta de cor rosa, né? Que na biologia eles falam até rósea, uma rosa rósea, né? Por quê? É a ligação dos alelos. E onde estão esses alelos? Lembram do cromossomo? Então nós temos o cromossomo, metade de um par de cromossomo é chamado alelo. Então ele pode ter A, aqui pode ser B, aqui Bzinho, aqui Azinho, né? E essa interação, né, entre eles, no alelo para o outro, pode surgir a chamada interação gênica, diferente do outro. Ó, olha como é diferente, porque o outro era necessário o quê? 2 pares de cromossomos, né? Estão lembrados? Que tinha que fazer o quê? A quebra da quiasma, que era da perninha, aí uma perninha vem para cá e a outra vem para cá. Isso daqui é chamado crossing over, ou a chamada linkagem, ou a chamada permutação, que era a troca de material genético entre cromossomos. Né? Só relembrando um pouquinho a aula passada, para vocês não se confundirem. Nesse caso aqui, não. A interação gênica só ocorre nesse cromossomo, certo? Então, eu tenho um Azão e um Bzão, só que os dois não querem se unir, mas quando tem a ligação, o que é que acontece? Um dos dois vai prevalecer, dando surgimento, ele se torna híbrido, quando ele se junta, mas aí vai permanecer
uma cor diferente. Por quê? Porque ou tem um dominante ou um recessivo mandando naquele menor. Ou se não, só tem recessivo ou só tem dominante, tá certo? Vamos entender mais isso aqui colocando animais, né? Porque assim fica meio vago da gente entender, né? Por exemplo, ele fala o seguinte, que aqui, se tem azão e bezão dominando, vai nascer vermelho. Mas se tem azão e bezim, vai nascer rosa. Mas se tem bezão, azim, bezim, vai nascer branca. Tá vendo? Então vamos entender o que é isso, né? Através de um exemplo com animais. Então vou pegar aqui. Então eu acho que vocês se lembraram disso aqui. Quem não se lembrou, assista as aulas últimas. E essa aqui é a aula nova, certo? Então vou apagar aqui e a gente vai dar continuidade. Agora a gente vai fazer um exemplo com bichos, que é melhor para a gente gravar, né? Então deixa eu pegar aqui. Pronto, pegamos as galinhas aqui. Você pode, se você perceber na natureza, por isso que é legal biologia. Eu adoro biologia porque a gente percebe as diferenças de um ser na natureza. Você vai encontrar galinhas com a crista rosa e alongada. Mais galinhas com a crista de ervilha, que é meio assim enrugada aqui em cima. Aí nós temos também galinhas com a crista simples, né? Então essa aqui tem um formato de rosa, essa aqui tem um formato de ervilha, essa daqui tem um formato simples, que é esse aqui. E temos também o formato de nós na cabeça da galinha. Então vocês podem perceber isso, mas é porque aconteceu o quê? A chamada interação gênica desses alelos que foram se juntando e dando essa característica própria nas cristas de galinha, tá certo? Aí, por exemplo, interações gênicas, genes complementares, genes com segregação independente, é como eu falei, na segunda lei de Mendel, os genes separam-se e segregam independentemente. Por exemplo, se o azão e o azinho representam a cor, o bezão e o bezinho pode se representar a forma, certo? Aí nesse caso aqui, dependendo se é azão ou azinho, vai nascer a cor da galinha. Pode ser preta, pode ser uma galinha branca, pode ser uma galinha marrom, dependendo da interação gênica. Da forma, aí pode acontecer essas cristas. A forma de crista de nós, a forma de crista simples, a forma de crista ervilha e a forma de crista rosa, dependendo da interação do bezão e bezinho. Tá certo? Aí ele deu um exemplo aqui, ó. Para nascer crista de nós, ele tem que ter dominância. Então aqui ele classificou como Rzão e Ezão, tá vendo? Então, se ele tiver o Rzão, pode ter um Rzinho aqui? Pode. Tem um Ezão aqui, pode ter um Ezinho? Pode. Mas os dominantes é que prevalece. Aquilo que eu falei lá no começo das nossas aulas de genética. Então, o que prevalece é o dominante. Então, Rzão, Ezão, vai nascer a crista de nós, que é essa daqui. Então, a maioria das cristas nascem assim. Para nascer crista rosa, é necessário os dois primeiros alelos, no caso aqui, ele ser dominante ou dominante recessivo, híbrido. Para dois alelos independentes, que é o outro lado, serem recessivos. Aí vai nascer uma crista no formato de rosa, que é esse primeiro. A crista de ervilha, aí já é o contrário. Ele tem que ter dois recessivos na frente para ter ou um dominante e depois pode ser um recessivo ou dois dominantes para nascer a crista de ervilha. E para nascer a crista simples, ele tem que ser
totalmente recessivo. Mas, professor, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou fazer isso? É através do famoso o quê? Quadro de Punnett, aquele que a gente faz. Então a gente pega o cruzamento das galinhas, criou as galinhas híbridas, ó. Eu tenho uma galinha Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão. Aí Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão, ele dá uma crista, qual tipo de crista? Crista rosa. Aí eu pego uma de crista de ervilha, né? Aí junto o material genético e criou uma espécie híbrida. Depois essas duas galinhas vão se cruzar de novo, tanto masculino como feminino. Agora vejam aqui, ó. Ezão, 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 Ezão. Rzão, 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 Rzão. Nasceu uma crista de nós, tá vendo? Então a configuração genética é para nascer uma crista de nós. Ezão, 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 Ezão. Rzinho, Rzinho. Não. Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Nasceu nós, ó. Ó, nós. Porque o Rzão é que prevalece, tá vendo, ó? O Rzão prevalece, ó. O Ezão prevalece, o Rzão prevalece. O Ezão prevalece, o Rzão. Então a maioria das galinhas aqui tem que ser o quê? Crista de nós. Então vamos ver quantas nasceu aqui. Depois vocês olham com calma porque eu tenho pouco tempo, né? De explicação, ó. Ezão, Ezão, Rzão, Rzão. Então fator Ezão, Rzão forma crista de nós. Tá vendo? Agora, se eu tenho uma crista de ervilha, qual é a configuração que ela tem que ter? Rzinho, Rzinho. A outra pode ser dominante, mas as duas últimas, elas têm que ser o quê? Recessiva. Então ela pode ter Ezão, Ezinho. Não. Elas podem ter Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho. No final ela tem que ser Rzinho, Rzinho. Para surgir a de ervilha. Então ela tem que ter a configuração Ezão, né, que é dominante. Mas a segunda etapa, ela tem que ser Rzinho, Rzinho, para nascer ervilha, a crista de ervilha. Aí vamos pegar outra crista, a crista que a gente não viu, já vimos de nós, já vimos a rosa. A rosa, ela tem que começar com o material genético recessivo. Então aqui ela tem que ser o quê? Ezinho. Mas aqui ela pode ser, no caso aqui, a rosa, Rzão. Ela que tem que ter Rzão. Né? Então ela tem que ter, o primeiro tem que ser, no caso, recessivo, o segundo dominante. Aí ela vai nascer o quê? Uma crista rosa. E para ser a simples, para ter aquele crista enorme, simples, né? Ela tem que ser toda recessiva. Então tem que ser Ezinho, Rzinho. Então todas têm que ser recessiva, recessiva. Para nascer o quê? Uma crista simples. Certo? Aqui, ó, dominante, mas aqui vai ser recessivo. Diferente dessa outra, ó. Recessivo, dominante. Ó. Dominante, recessivo. É o contrário. Então é por isso que a crista nasce diferente. Então isso daí é chamado o quê? Interação gênica. E quando você tem, ó, dominante, dominante, nasce a noz rosa. Então ó, prestem atenção no quadro que vocês já viram, que vocês vão entender direitinho. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no privado, que eu estou à disposição de vocês. Vamos passar para frente porque a gente não tem muito tempo, né? Porque senão vocês vão dizer que eu estou fazendo os vídeos longos demais, meu povo. Depois eu ponho os vídeos complementares sobre o assunto, quem quiser se aprofundar para o Enem, né? Aí vocês podem ver. Aí vamos só terminar aqui falando sobre a pleiotropia. O que é a pleiotropia? Às vezes, nessa configuração genética, pode surgir doenças, como doença nos ossos, doença nos olhos, na má formação congênita. Então isso daí é chamado pleiotropia. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos uma pessoa com anemia falciforme, que é o sangue
praticamente água, porque de vez a célula sanguínea ser redondinha assim, das hemácias, ela vai ser como se fosse uma foice, meia lua. Então é chamada anemia falciforme, lembra-se a foice. E ela é causada pelo gene chamado Rzinho. Então o que é que acontece? Toda pessoa que tem essa recessividade na hora da interação gênica, nasce com fatores de doença. Então, esses fatores de doenças é chamado pleiotropia. No caso, você tem uma mãe e um pai híbrido, Rzão, Rzinho. Aí eles, no cruzamento genético, nasceu um dominante, que não tem a doença, é uma pessoa normal. Nasceu... Só um minuto, pessoal, deixa eu apagar aqui. Só um minuto. Porque vem mensagem bíblica, né? Aí atrapalhou, mas vamos voltar. Nasceu uma pessoa híbrida, com Rzinho, duas. Elas têm 50% de chance de desenvolver a doença. Porque ela tem o alelo recessivo. E a pessoa com anemia, doente, né? Porque ela teve os alelos recessivos. Então, ela tem um filho com anemia falciforme. Então, quando causa essas doenças, seja anemia ou outra doença, pode ser ou de uma junção dominante ou de uma junção recessiva. Essa junção é chamada pleiotropia, né? Nós temos aqui, eu acho que eu botei um caso, só para terminar aqui, de alguns casos de pleiotropia. Aí botei até uma síndrome que é chamada síndrome de Marfan, né? Ó, a síndrome de Marfan, que é esse caso aqui, tem um sujeito aqui que tiraram uma foto, claro, não vão revelar porque é antiético você saber quem é a pessoa que está aí. Mas ele tem uma má formação genética. Como essa síndrome de Marfan? Ele tem aracnodactília, quer dizer, as mãos parecem aquelas patas de aranha, por isso que chama aracnodactília. Então tem os dedos bem longos, que parece pernas de aranha. Problemas cardíacos causam, então, problemas no coração, problemas no cristalino do olho, na hora de enxergar. Então, isso daí é a chamada síndrome de Marfan. O albinismo também, ele vem de uma recessividade. No caso, o albinismo, quando a pessoa nasce com os alelos recessivos, ele não tem a cor da pele, porque falta a produção de melanina, então causa o albinismo, né? Então a melanina é que produz a pigmentação do corpo. Ele despigmenta a íris dos olhos, no caso aqui, como ele não tem a produção de melanina, os olhos ficam vermelhos, são da cor vermelha. Vocês podem prestar atenção quando uma pessoa tem albinismo, que a coloração dos olhos dela é vermelho. É como o coelho branco, às vezes ele tem um olho vermelho porque ele é um coelho totalmente albino. E despigmentação do cabelo. O cabelo fica bem clarinho porque ele não produz a melanina, certo? Então eu espero que tenham entendido sobre pleiotropia, espero que tenham entendido sobre interação gênica, visto a diferença entre linkagem e também a questão do crossover com relação à interação gênica, certo? Então eu agradeço desde já a presença de vocês que estão aqui, o meu forte abraço, um beijo a todos, eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Quem não compreender, pode me chamar que eu estou à disposição de vocês, tá certo, meus queridos? Mas curtam lá, compartilhem, comentem, como eu falei para vocês, para poder validar a nota de vocês. Então, um excelente final de semana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço a todos, meus queridos.